Olá, tudo bem? Neste cafezinho eu quero falar um pouco mais sobre mim, quero falar sobre como foram os anos que eu fiquei aguardando o transplante pulmonar. No final de 2007 eu fui diagnosticada com fibrose pulmonar e já estava com 50% do pulmão já tomado pela fibrose. E começaram-se o tratamento, muito pesado o tratamento. Durante 2 anos passei pela pulsoterapia e muitos efeitos colaterais e foram muito difíceis. Final do ano de 2009 nós decidimos nos mudar para São Paulo, porque meu filho mais velho já tinha se formado e saído para trabalhar, e o meu filho mais novo estava estudando em São Paulo. E como eu sentia muita falta deles, por causa do tratamento também, que não estava sendo fácil, então nós resolvemos ir para São Paulo, onde também poderíamos continuar o tratamento lá. E chegando em São Paulo, eu estava bem debilitada. Qualquer atividade que exigisse um pouco mais de mim, eu já ficava muito cansada. E em São Paulo, eu comecei a procurar um pneumologista, o qual eu sentisse mais segurança, assim, sentisse que é com esse médico que eu quero continuar meu tratamento. E depois de passar por vários médicos, encontrei um médico na Santa Casa, me tratava com ele por um tempo. Quando ele me falou que, olha, eu vou te encaminhar para o ambulatório do Hospital Albert Einstein, que tem o serviço de transplante pulmonar. Então ele me encaminhou onde eu pudesse ser assistida por uma equipe multidisciplinar de transplante pulmonar. E para nós foi assim um susto, porque eu não tinha noção da gravidade da minha situação. Eu sei que a fibrose pulmonar ela tem uma evolução muito rápida. A maioria dos casos tem uma evolução muito rápida e ela não tem cura. É uma doença assim progressiva. Quando a gente está no meio dessa situação, não sabe, né, que é grave. Quando ele disse isso, então a ficha caiu e nós ficamos até bastante assustados. Eu fui para a equipe lá, eu sendo acompanhada por lá, e quando foi em 2015, os médicos disseram, olha, você está bem, mas mesmo assim eu já quero colocar você na fila de transplante, vamos fazer os últimos exames, porque a fila demora cerca de 2 anos. Eu vou entrar numa fila que tem cerca de 50 pessoas aguardando o transplante, e pode demorar cerca de 2 anos para que você chegue no início da fila. Mas mesmo assim, quando se entra na fila, então de repente se surge um órgão compatível somente comigo, que não serviu para mais ninguém antes de mim na fila, então seria para mim. Então, que eu deveria estar preparada para a qualquer momento ser chamada para receber o transplante. Seria o transplante bilateral dos pulmões, e nós conversamos com os nossos filhos, eles ficaram muito preocupados. Esse assunto sempre me dá muita emoção. Nesta época, era a época assim que eu estava mais debilitada, eu até sentia muito cansaço quando conversava, mesmo falando baixinho, ficava muito cansada, eu tinha dificuldade, conseguia tomar banho sozinha, mas depois para se vestir tinha que descansar um bom tempo para depois continuar se vestindo. Então não podia fazer nenhum serviço de casa, assim, de faxina, nem limpar nada, estender roupa, não podia, passar pano no chão, não tinha condições de fazer isso. Mesmo assim, diante da minha situação, do exame ser uma situação grave, nessa época que eu estava pior, eu cheguei a ter em torno de 43% de função pulmonar. Existiam assim pessoas que eu via que era muito mais debilitada do que eu. E então eu entrei na fila
e comecei a fazer a fisioterapia, fazia numa universidade também, fiz um bom tempo lá. Aí eu fui caminhando na lista, né, mais para frente, aí chegou a época que o hospital me chamou para eu começar a fazer a fisioterapia lá no ambulatório. E eu então comecei a ir 3 vezes, morava em Guarulhos, e ia 3 vezes até a região sul de São Paulo, perto de Jabaquara ali. Tem um hospital municipal Santa Catarina, onde funciona o ambulatório do Hospital Albert Einstein. Quando a gente ouve falar que Hospital Albert Einstein, é chique, né? Isso é para quem pode. Mas não é assim. Quero explicar. Esse ambulatório, ele é específico de transplantes. Ele é um serviço que o hospital do município é cedido para que o Hospital Albert Einstein funcione lá, o serviço de transplante, e os médicos e funcionários são todos pagos pelo Hospital Albert Einstein. A cirurgia, o transplante é pelo SUS, todo ele é pelo SUS. A medicação também é pelo SUS. Então é um conjunto da filantropia do Hospital Albert Einstein com o SUS. E está disponível para qualquer pessoa que seja encaminhado para aquele ambulatório, que precise de fazer um transplante. E eu comecei a fazer ali a fisioterapia, e lá conheci, nos dias que a gente ia sempre no mesmo horário, tem as pessoas que também fazem a fisioterapia lá, e são todas pessoas que têm problema pulmonar, que está se preparando para a cirurgia. Tem que preparar para ganhar ganho muscular, força respiratória e peso. Tem que ganhar peso ou perder peso, depende do caso. Tinha colegas que precisavam de perder peso, precisava de perder muito peso. Aí nessa época eu já estava estudando os alimentos probióticos e fazendo alimentos probióticos e falando sobre isso para todo mundo. E tinha uma colega, a Gi, saudade da Gi, ela precisava perder peso. Então eu fazia vinagre de maçã e levava sempre para ela um vidro atrás do outro. Quando eu terminava um, eu já levava outro. E assim também ela se cuidou muito, fez bastante exercício na medida do possível, né? E cuidou da alimentação e conseguiu perder todo o peso que ela precisava. E eu consegui ganhar alguns quilos que precisava também. E assim fomos fazendo amizade, porque a gente tem o mesmo problema, todos estão ali aguardando o transplante, é uma situação grave. Conheci pessoas que chegavam já ali naquele serviço muito mal, que só podia vir de ambulância e voltar de ambulância e não podia ficar nem um minuto fora do oxigênio. E tinha outras pessoas mais jovens, adolescentes, e que estavam também preparando para o transplante pulmonar. E vimos casos de pessoas que não conseguiram esperar o seu transplante, o seu pulmão chegar e que faleceram. Aí tinha uma época que a gente tinha medo de, quando nós íamos para a fisioterapia e sentíamos falta de alguém e nós não tínhamos, eu pelo menos nem tinha coragem quase de perguntar, e a fulana, cadê? Ela não está aqui, né? Tinha medo de perguntar, porque às vezes, depois de alguns dias, sentindo falta da pessoa, e perguntava, a dizer, então ela faleceu, e aconteceu isso. E era muito triste isso, né? E outros que faziam a cirurgia iam muito bem, e se recuperavam super fácil, super rápido. E era incrível ver isso, e a gente se alegrava muito com essas pessoas, comemorava. Era muito, muito bacana esse envolvimento, né? De um com o outro, cada um assim, sentindo
a alegria, a tristeza do outro. E nesse momento assim a gente se identifica muito e se fortalece muito. Eu então, diante dessa situação de que teria que fazer o transplante, sabia que era uma situação muito grave, que quando fosse para a cirurgia eu poderia sair super bem, acordar da cirurgia, recuperar super rápido, ou poderia ter algumas complicações, ou poderia nem talvez acordar da cirurgia. Então eram assim opções que existiam. Eu estava fora dessa possibilidade. Então eu e meu marido, nós conversávamos a respeito. E acima de tudo, além de conversar com o marido e os filhos, eu conversava com meu Deus e falava para ele, né? Deus, eu estou ansiosa, estou preocupada. Tudo que estava assim me preocupando, eu falava para o meu Deus. E também pensava, meditava, um questionamento: será que eu estou pronta para, se acontecer de eu partir dessa vida, partir para a eternidade? Porque eu acredito que após essa nossa vida, nós teremos uma eternidade pela frente. E que nesse momento, nós vamos ter um encontro com Jesus. Será que eu estou pronta para encontrar com meu Senhor, né, Salvador Jesus Cristo? Era isso que eu sempre tinha em mente. Todos os dias eu queria estar pronta. Não queria ter deixado nenhuma pendência, nada assim mal resolvido aqui entre os meus relacionamentos. Era muito importante então que eu tivesse com tudo em dia. E assim eu fui fazendo a fisioterapia e estudava bastante sobre alimentos probióticos, fermentados, e encontrar os amigos e tal, e fazendo fisioterapia. E eu fui melhorando, melhorei bastante. Nesse período todo, minha família também, eles fizeram uma verdadeira corrente de oração por mim. Eu pensava, bom, Deus pode me curar milagrosamente, eu creio nisso, ou também Ele pode me curar através do transplante, me dando um novo par de pulmões para mim. Então há duas possibilidades de cura. E estava me preparando e confiando com essa esperança. E fui fazendo a fisioterapia e fui me fortalecendo, fui melhorando. Os exames que eu sempre fazia sempre davam de que estava, se não houve piora. Então a lesão continuava como no princípio e não evoluiu. Essa fibrose, ela foi secundária a uma doença autoimune que se chama síndrome de Sjögren. Então eu tratava dessa síndrome de Sjögren com um reumatologista. Os exames que eu fazia continuavam cada vez melhores. Aí um dia eu, assim, deu um clique assim, que olha, meus exames estão melhorando e eu estou muito melhor, eu não estou piorando. Eu creio que foi Deus que abriu os meus olhos, mostrando que a minha doença ela não estava evoluindo, pelo contrário, estava melhorando. E daí numa consulta que eu fui com o meu reumatologista, e eu falei para ele: doutor, mas eu não estou piorando, eu acho que eu não preciso de um transplante agora. Aí ele disse: sim, é verdade, Kayoko, eu também concordo com você, eu acho que você está super bem e você não deve, eu não quero levar você para uma cirurgia de transplante pulmonar agora. Então nós conversamos e ele disse: olha, eu vou conversar com o seu médico do pulmão, porque eles se conheciam. Eu vou conversar com ele e nós vamos ver o que vamos fazer então em relação ao seu tratamento. E daí na próxima vez que eu fui para consulta com o meu pneumologista, conversamos a respeito e ele disse: olha, eu concordo também que você está bem e você pode ficar inativa na fila.
Então, o que significa isso? Eu continuo na fila, a minha posição na fila está garantida, só que eu fico inativa. Quer dizer, se tiver algum transplante, algum órgão, mesmo que for compatível comigo, eu não vou ser chamada. Vai ser cedido para outra pessoa. Eu não vou ser chamada nesse período que eu ficar inativa. Aí eu falei, tá ótimo, eu concordo então. E assim fiquei inativa na fila por 1 ano, justamente 1 ano. Depois que completa 1 ano, a gente ou retorna para a posição na fila ou sai de vez. Como eu estava melhor ainda, eu saí da fila em 2019, em março, eu saí definitivamente da fila, mas continuo ainda no programa de transplante pulmonar. Eu tenho revisão a cada 1 ano, compareço para exames e eu estou super bem, como vocês veem, eu consigo conversar bem, eu sempre estou com esse microfone para poder pegar minha voz melhor e às vezes canso um pouco, descanso e continuo, mas vocês podem ver o quanto eu estou bem. Esse projeto de fazer vídeos, ensinar sobre alimentos fermentados, eu pensava, depois que eu passar pelo transplante e eu estiver bem, aí eu quero começar a ensinar tudo isso que eu estava aprendendo. Esse era o meu pensamento. Mas como eu não fui para o transplante, eu falei, então vamos antecipar. E assim que eu falo sempre, eu e meu marido. Então nós decidimos antecipar esse projeto e começamos, sem experiência, sem conhecimento, só com a vontade. E é assim que a gente está levando. Mas aos poucos nós estamos aprendendo um pouco mais, estudando, melhorando cada vez mais, na medida do possível. E eu tenho essa alegria de poder falar, transmitir aquilo que aconteceu comigo. Eu recebi uma graça de Deus. Só pode ser isso, porque não é normal alguém que está com uma fibrose pulmonar daquela gravidade, né? Melhorar assim a ponto de poder falar, andar normal quase. Só não posso subir ladeira, não posso falar muito rápido também, mas eu posso, agora mesmo, estava estendendo roupa e pensando, né, nossa, isso aqui era um serviço que eu não conseguia fazer. No apartamento, poucas roupas ali para colocar naquele varalzinho de apartamento, era difícil para eu fazer isso. Hoje consigo estender um lençol no varal, normal, é incrível. E assim, ainda continuo descobrindo coisas que eu posso fazer que não fazia antes. É incrível, eu sou muito grata a Deus. Estou muito grata em poder compartilhar isso com cada um de vocês que me assistem, que acompanham, né, o meu canal e que querem conhecer um pouco mais de mim. Então essa é uma faceta, são 4, 5 anos da minha vida que aprendi bastante. E lá também aprendi o valor de ter doadores de órgãos. Eu nunca vou me cansar de falar sobre isso. Doe órgãos. Permita, né? Deixe a vida prosseguir. Avise sua família. Nós estamos agora na época de pandemia e nós vemos tanta gente que estão sendo ceifadas, né? Estão falecendo e não estão tendo o privilégio nem a oportunidade de poder doar algum órgão. Então, não é qualquer pessoa que pode doar um órgão. Não sei se vocês estão me entendendo. Tem pessoas que não têm oportunidade de doar um órgão. Mas se você tiver, não sei, se você tiver, doe órgãos. Entendeu? É muito importante porque pessoas estão falecendo porque não têm órgãos. Não tem doadores suficientes. Então, se você tiver oportunidade e se você tiver esse desejo, então informe a sua família. Se você tem essa oportunidade,
os médicos, enfermeiros do hospital vão entrar em contato com a sua família. Então, por isso, deixa falado com a sua família desse desejo de doar órgãos. Seja um doador, por favor. Obrigada, gente. Um grande abraço. Foi um prazer falar com você nessa tarde.